O Palmeiras venceu o Vasco por 1-0 em Brasília e a análise de hoje não será sobre o jogo, será sobre o gol. Mas pra gente falar sobre o gol, temos que entender o contexto do jogo e vocês vão entender nessa análise aqui de hoje do Calma Parmeiro que o Palmeiras não fez uma má partida, como muita gente falou, principalmente no primeiro tempo, que o Vasco fez uma excelente partida e que o Abel, junto com ali os jogadores, o Richard Rios, deram uma invertida na saída de bola do Vasco que tava excelente. Ó, se você curte esse tipo de análise, esse tipo de conteúdo, deixa o like aqui, se inscreve no canal Palmeiras, tem vídeo de Palmeiras aqui todos os dias. Dá uma moralzinha aqui pra mim, pega esse vídeo, manda nos seus grupos de palmeirenses e fala, olha, uma visão um pouco diferente aí do que foi o jogo do Palmeiras, comentários um pouquinho mais técnicos e não tão, né, enfim, falando com o fígado, né? Essa é a nossa missão aqui no canal Palmeiras, eu te convido a participar dos vídeos. Deixa aqui nos comentários, tá? Pra você quem foi o melhor jogador da partida. Deixa aqui que eu vou fixar o melhor comentário. E no final dessa análise eu vou trazer o destaque individual do jogo. Pra gente entender o lance do gol, a gente tem que entender o contexto da partida. O Palmeiras foi sim pra marcar muito alto. Repara nesse lance que a marcação do Palmeiras está encaixadinha com 5 jogadores em volta do portador da bola, muita gente no campo de ataque para marcar e para tentar pressionar o Vasco, que essa é a estratégia que a gente conhece do Palmeiras, roubar a bola no campo de ataque e acelerar. Mas o Vasco sai muito bem dessa marcação. Olha como o Tietchan conseguiu sair da zona de pressão e mesmo o Vasco recuando um pouco com a bola, o Palmeiras avança a sua marcação para tentar fazer um novo encaixe de marcação no campo de ataque. E aqui você percebe que a marcação do Palmeiras está encaixadinha, trocando muitas vezes o jogador alvo da marcação, mas a marcação do Palmeiras está alta e muito bem encaixada. Para quem falou que o Palmeiras jogou mal no primeiro tempo, repara que os encaixes estão excelentes, mas o Vasco está muito melhor na saída de bola. Olha como sempre que um jogador do Vasco sai da marcação, ele recebe a bola. O Palmeiras faz novos encaixes, mas os jogadores do Vasco estão saindo com muita agilidade dessa pressão do Palmeiras. Eu vejo como mérito do Vasco no primeiro tempo ter saído jogando tão bem. O Palmeiras encaixadinho e o Vasco muito rápido nas movimentações e nas trocas de passe. Olha como só com toques de primeiro o Vasco já saiu, inverteu totalmente o polo da jogada e teve que trazer o bloco do Palmeiras para o outro lado. E depois de alguns passes, o Vasco saiu daquela marcação do Palmeiras e repara que tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Palmeiras que subiram essa marcação e que eles já foram superados pela saída de bola do Vasco com toques de primeira. Nesse momento da fase de transição do Vasco, são 3 jogadores ali contra 2 do Palmeiras, ou seja, o Palmeiras marcou alto, marcou bem, marcou encaixado e o Vasco com muitas trocas de passes rápidas e movimentações muito boas, saía dessa zona de pressão do Palmeiras e conseguia desenvolver o seu jogo, inclusive invertendo a jogada para tentar sair para o campo de ataque. E aqui nesse momento você já vê o Palmeiras recuando porque ele falhou em subir a marcação. Pô, Rick, quer dizer então que o Palmeiras falhou, ele errou, ele marcou mal? Não, ele marcou muito bem. Eu enxergo o mérito do adversário. Pô, o Vasco saiu jogando muito bem, vocês viram as trocas de passe, só passe de primeira, movimentação muito boa. Às vezes a gente entende que o Vasco é um time mais fraco, e realmente é um time mais fraco que o Palmeiras, e a gente acha que é obrigação do Palmeiras ser melhor. Mas se o Vasco tá num dia inspirado, tá num dia em que as coisas estão dando certo, a gente não tem que avaliar o que é o Vasco, mas sim o que está sendo o Vasco na partida. E foi um Vasco que no primeiro tempo conseguiu sair jogando. O Palmeiras propôs uma marcação alta, fez essa marcação muito bem feita e o Vasco foi melhor na saída de jogo. Olha esse outro exemplo aqui, o Vasco tentando sair e olha a marcação do Palmeiras como todo mundo tá encaixado nos jogadores do Vasco. Você tem aqui o Gustavo Gomes avançando para marcar, o Giai subiu para marcar uma dobradinha aqui com o Felipe Anderson no portador da bola. Você tem a marcação aqui em cima, você tem a marcação aqui, você tem a marcação. Tá todo mundo marcado no Vasco. Palmeiras sobe, tá tudo certo. Você olha para esse desenho e você vê como tá totalmente encaixado. E se o Palmeiras rouba essa bola aqui com o Giai ou com o Felipe Anderson, o Estevão já tá livre numa zona para receber essa bola, acelerar e fazer o gol. Ou seja, a marcação do Palmeiras está perfeitamente encaixada. Mas como eu já disse, o mérito é do Vasco. Olha essa troca de passes do Vasco que vai balançando a marcação do Palmeiras. E você chega num ponto aqui que são 5 jogadores do Vasco contra 5 jogadores do Palmeiras nessa área da jogada aqui. O Palmeiras avança com muita gente. O Palmeiras marcou alto, o Palmeiras foi para ser ofensivo contra o Vasco. Igualou no número de jogadores, mas o Vasco estava excelente nessa saída de bola, cara. E olha como o Vasco conseguiu sair jogando.
É impressionante como o Vasco estava muito bem na saída de bola. E aí nesse lance ele acaba errando o passe. Mas se a gente acelerar o lance, repara o que vai acontecer 30 segundinhos depois. O Vasco recuperou a bola na pressão alta, rodou o campo todo pelo campo de defesa, subiu pelo polo direito de ataque, inverteu a bola na esquerda e nesse momento vai conseguir o escanteio. Então o Vasco estava muito bem. A gente precisa dar méritos para quem foi muito bem. Antes que eu sei, aqui a galera gosta de criticar, e é essa minha missão aqui no canal Parmeiro, é ser um pouco mais responsável. Muita gente falou, Palmeiras jogou mal, Palmeiras foi mal, Palmeiras não fez um bom primeiro tempo. O Vasco fez um ótimo primeiro tempo. Aqui no canal Parmeiro a gente é responsável, tá? E vocês que já conhecem o trabalho sabem que a gente é responsável. Vocês que não conhecem estão convidados a conhecer o trabalho aqui. Nessa análise, a gente está exaltando o Vasco porque o Vasco foi bem. E por ter ido tão bem, impôs dificuldade para o Palmeiras, que estava bem postado e foi incapaz de atrapalhar um Vasco que estava inspirado na troca de passes. Mas o jogo se decide em detalhes. E o Vasco, por mais que estava saindo muito bem da pressão do Palmeiras, ele tinha uma situação de jogo em que ele não conseguia sair da pressão, que era no tiro de meta. Repara aqui que o Léo Jardim tenta sair jogando curto, né? E a marcação do Palmeiras está bem encaixada. Os dois atacantes, Estevão e Vitor Roque, pegando os dois zagueiros. E você vê o Hugo Moura chegando aqui. Ele é o jogador que deveria dar essa sustentação para a saída de bola. Mas o Richard Rios cola nele, impedindo que o Vasco consiga sair nesse jogo apoiado com o Hugo Moura, que sairia aqui tabelando com os zagueiros. Mas o Richard Rios tinha a função de marcador individual dele. Isso impedia que o Vasco saísse jogando. E o Vasco fazia o quê? No tiro de meta, a única opção que ele encontrava era dar o chutão. E aí, nesse chutão, muitas vezes o Palmeiras vencia porque não tinha um Verratti lá na frente que é bom na cabeçada. Então o Palmeiras atrapalhava a saída do Vasco, o Vasco não encontrava opção por causa do Hugo Moura, que estava bem marcado pelo Richard Rios, e tinha que sair no chutão. O chutão, o Palmeiras recuperava a bola. Então o Vasco estava saindo bem, exceto no tiro de meta. E o Vasco quis voar demais, voou para perto do sol. No lance do gol do Palmeiras, você já repara num encaixe um pouco diferente. O Hugo Moura veio para receber a bola aqui na saída de bola, ao invés de ficar na entrada da área como ele estava ficando no primeiro tempo e não estava funcionando. E com isso, o Matheus Carvalho aqui colou no Richard Rios. Por que o Matheus Carvalho colou no Richard Rios? Porque o Vasco sabe que o Palmeiras usa a marcação por encaixe. Então o jogador tá marcando A, quando esse A sai e vem outro por perto, esse jogador do Palmeiras encaixa. Então o Matheus Carvalho ele tinha a função do quê? De chegar perto do Richard Rios para impedir que o Richard Rios perseguisse o Hugo Moura. Porque o Richard Rios seria obrigado a encaixar a marcação no Matheus Carvalho. Essa era a estratégia do Vasco, muito arriscada. Eles saem jogando e o Richard Rios faz o quê? Ele sai para caçar. E saiu para caçar numa corrida vertical. E repara que essa corrida vertical, ela ao mesmo tempo que faz o Richard Rios ir na direção do Hugo Moura, que é o jogador que ficaria livre, ela também impede que o Richard Rios deixe livre o Matheus Carvalho. Porque o Richard Rios faz uma corrida vertical bloqueando a opção de passe. Então, tecnicamente, o Richard Rios, que ficaria nessa dúvida sobre avançar no Hugo Moura ou ficar no Matheus Carvalho, ele faz uma corrida vertical que acaba que ele marca os dois. Ele consegue marcar os dois nessa mesma movimentação dele. E isso fica muito claro na imagem ampliada da TNT Sports. Repara aqui como tá todo mundo encaixado na marcação, exatamente todo mundo. Todos aqui de amarelinho são as marcações encaixadas do Palmeiras, tirando todas as opções de passe do Vasco, exceto o Hugo Moura, que tá aqui, né? Que tá aqui livre para receber a bola. E o Richard Rios tá encaixado aqui com o Matheus Carvalho, que foi quem encaixou nele ali. Mas o Richard Rios faria essa corrida para buscar o Hugo Moura e isso foi o segredo do gol do Palmeiras, né? Ele faz essa corrida, na corrida vertical, como eu acabei de mostrar, marcando dois jogadores ao mesmo tempo, tanto o Hugo Moura quanto o Matheus Carvalho, que tava fora do campo de visão do Hugo Moura, né? Já que o Richard Rios veio correndo na frente dele. Com isso, o Palmeiras tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores contra 6 jogadores do Vasco. O Vasco tem um a mais, mas o Richard Rios fazendo essa marcação dupla, esse movimento perfeito de marcação dupla, ele acaba que ele vale por 2 na jogada e o Palmeiras iguala na saída de bola do Vasco, que não consegue sair. E aí o que era para ser uma solução criativa do Vasco, sim, era uma solução criativa, mas acaba dando errado pro Vasco, porque o Hugo Moura é surpreendido por esse movimento do Richard Rios, ele não esperava, ele esperava que o Rios ficasse ali no Matheus Carvalho, e quando ele vê, ele não tem tempo para acelerar, porque o Richard Rios já vem em aceleração. O Richard Rios é mais rápido, rouba a bola dele e aí o Palmeiras faz o gol da vitória. Então, meus amigos, o gol da vitória do Palmeiras não foi um gol dado pelo Vasco.
O Vasco estava muito bem na saída de bola e o Palmeiras também não foi mal no primeiro tempo. A gente tem que entender o contexto. Primeiro tempo o Vasco foi melhor porque estava conseguindo sair jogando e o Palmeiras não estava conseguindo, mesmo que marcando bem, roubar essa bola do Vasco, porque o Vasco teve méritos. No segundo tempo, não foi demérito do Vasco o gol do Palmeiras, foi mérito do Palmeiras que mudou os encaixes de marcação e surpreendeu o Vasco que estava indo para uma estratégia arriscada, sim, mas não foi um gol entregue pelo Hugo Moura, ele não tinha opção nenhuma de passe e o Richard Rios aproveitou a aceleração dele, complementando, né, com a falta de aceleração do Hugo Moura que estava parado, né, até ele acelerar ele não conseguiria ganhar essa bola do Richard Rios. Gostou dessa análise? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, mas vamos lá pro destaque individual da partida, que foi ele, Agustin Giai. Repara aqui nesse lance, como no momento em que o Lloyd vai ganhar a bola de cabeça, o Giai já tá saindo para fazer a cobertura, e ele sai bem e chega na frente. A leitura dele é muito boa. Ele também tá muito confiante para construir a jogada, ele tá se tornando um lateral zagueiro, um lateral volante, um lateral construtor, o que faz o Rocha, mas o Giai tem uma dinâmica que o Rocha talvez não tenha, que é essa agilidade para dar a opção de passe, coisa que o Rocha já não tem mais devido à idade. Então o Giai tá fazendo aquilo que o Rocha faz, de ser um jogador lateral na base da jogada, mas com muito mais agilidade. O Giai tem tudo para ser titular do Palmeiras absoluto nesse ano. A leitura dele de jogo é muito boa, principalmente para cobertura defensiva. Olha como ele já sai antes e já se antecipa no passe. Ele faz isso muito bem. No 1x1 ele vai muito bem, mesmo quando ele não consegue desarmar, ele dá trabalho pro ponto. Aqui, ó, até leva pro fundo, mas cruza desequilibrado e acaba ficando fácil para a defesa desarmar. E aí a gente chega nesse momento absurdo que é só aplaudir, não tem análise não. O Giai fez um gol pro Palmeiras. O gol da vitória do Palmeiras não foi do Vitor Roque, foi do Giai. Foram dos dois, né? Isso aqui é absurdo. E pouca gente reparou, mas na sequência do lance, olha ele igual um doidão no meio campo, ó, subindo duas bolas de cabeça, ganhando e sofrendo a falta. Ele é um maluco da bola, cara. Esse moleque é um monstro, um touro. Então assim, Agustin Giai vem me surpreendendo muito, defensivamente ele tá muito bem, ofensivamente ele tá cada vez melhor, mas a gente não repara nele ultrapassando muito, porque não é a função dele, mas na construção da jogada, na base da jogada, ele tá sempre carimbando bola, sempre acertando passe, sempre fazendo a melhor escolha e sempre dando tapa e já dando opção muito rápido. O Palmeiras consegue ter uma saída de bola muito melhor com o Agustin Giai, é assim... Ele faz o que o Rocha fazia no auge ali no Palmeiras, só que tá fazendo com mais agilidade, se desenvolvendo e cada vez melhor. Ele tem tudo para ser um titular importantíssimo do Palmeiras nessa temporada. Quero saber a sua opinião sobre Agustin Giai, deixa aqui nos comentários também. Tá comigo até agora? Gostou dessa análise? Gostou desse tipo de conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal Parmeiro, aqui tem live todos os dias, tem vídeo todos os dias, tem muito conteúdo de Palmeiras, conteúdo responsável como esse, mas também se você puder, pega esse link aqui, manda nos seus grupos de palmeirenses, fala, olha lá, mano, análise do jogo, vai conhecer esse conteúdinho novo, bora ajudar a crescer esse canal aqui juntos e unidos por essa causa que é falar de Palmeiras com responsabilidade. Fechou, meus amigos? A gente se vê no próximo vídeo então. Falou, rapaziada!